Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês. O capítulo que nós vamos estudar hoje, nós estamos estudando o capítulo Não é possível servir a Deus e a Mamon. E os itens que nós vamos tratar hoje guardai-vos da avareza, Jesus na casa de Zaqueu e a parábola do mal rico. Muito bem, vamos começar pelos dois últimos que eu citei. O primeiro que é uma passagem da vida do Cristo e seguido de uma parábola que o Cristo contou. Esses dois elementos que estão contidos no Evangelho são dois itens bem pequenos, mas eles contêm todos os caracteres de uma revelação superior, do plano superior. Contém todos os caracteres da revelação do Cristo. Nós podemos observar neles, em primeira mão, a simplicidade. Nós temos que nos lembrar que Jesus, ele falava aos camponeses, falava aos pescadores, falava aos homens simples e rudes, falava para os espíritos, talvez para nós, espíritos encarnados há 2000 anos atrás. Então ele precisava dessa simplicidade. Além dessa simplicidade, essas mensagens são atemporais. São mensagens que fazem sentido naquele momento, 100 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois, que é hoje, e farão sentido 5000 anos depois. Então são atemporais as mensagens. Outra característica desse tipo de mensagem é a sua profundidade. Essa mensagem tem que permitir, pela sua simplicidade, que os homens daquela época alcancem os seus ensinamentos. Mas ela também tem que permitir que, com a evolução dos espíritos, ao longo do tempo, já que ela é atemporal, nós possamos continuar, ao examinar essas mensagens, a encontrar ensinamentos nas suas profundezas. Essa também é uma característica dessas mensagens do Cristo. Outra coisa que a gente percebe muito nas mensagens de Jesus, sobretudo nas parábolas, são as alegorias. Falar por parábolas é misturar fatos do cotidiano, fatos da vida real, com alegorias, com o objetivo de passar uma mensagem moral, que tenha todas essas características que a gente colocou anteriormente. Então, muito bem. Vamos começar aqui por essa primeira passagem. Essa passagem que se chama Jesus na casa de Zaqueu, ela se dá no momento em que Cristo chegava a Jericó, a cidade de Jericó. Então conta-se que, ao chegar à cidade de Jericó, Jesus foi acompanhado de uma grande multidão. E havia ali naquela cidade um homem, um publicano rico, chamado Zaqueu. Publicano e rico naquela época era o mesmo que dizer odiado. Porque além de publicano, ele era rico. Publicano era o coletor de impostos, era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então era um homem muito mal visto naquela época. E Zaqueu era um homem baixo, ele era pequenininho. Então, para que ele pudesse ver o Cristo, o que ele faz? Ele sobe numa árvore. Então ele está lá em cima da árvore para poder ver o Cristo passando. E Jesus vai passando por ali e vê Zaqueu em cima da árvore e diz: Zaqueu, apresse-se a descer, porque será preciso que eu me hospede em sua casa. Zaqueu, no mesmo momento, desce em júbilo. E as pessoas que estavam à volta de Jesus começam a murmurar: ele ficará na casa de um homem de má vida. Então veja nessas três últimas frases, vamos dar uma paradinha aqui, vamos analisar um pouco essas três últimas frases. A primeira: Jesus vê Zaqueu e fala para ele: Zaqueu, apresse-se em descer, que eu preciso me hospedar em sua casa. Então vejam o poder do Cristo, de olhar um homem e saber que ele era Zaqueu. Jesus não o conhecia. E também se propor em se hospedar na casa desse homem. Na verdade, tudo era premeditado. Ele estava lá para cumprir esse fim, para cumprir esta passagem. E ele necessariamente deveria ser rico naquela época, porque Jesus andava com um séquito de pessoas que precisariam também se hospedar. Não ia só Jesus para aquela casa, e um grupo de pessoas. Então, se ele tentasse se hospedar, se ele quisesse se hospedar na casa de uma pessoa muito pobre, ele não teria espaço, ele não teria, às vezes, nem recursos para isso. Ia constranger aquela pessoa.
Então aí já demonstra a grandeza do mestre, né? E o quão coordenado foi o trabalho todo da sua passagem. Ele não tinha tempo, ele tinha apenas 3 anos para fazer toda aquela obra que ele nos deixou. Muito bem. Por outro lado, nós vemos Zaqueu, que era um homem, segundo os murmúrios ali, de vida má, descendo em júbilo da árvore para receber o Cristo. Então era um homem que também recebeu uma preparação para estar ali naquele momento. Talvez intuitivamente, ele subiu naquela árvore intuitivamente para ver a novidade que ia passando. E aí Jesus o chama, e ele desce em júbilo. Se ele fosse um homem mau, como diziam, né, um homem avarento, ele iria pensar, mas eu vou levar esse monte de gente para minha casa? E vou hospedá-los, e vou consumir com os meus bens, com os meus mantimentos, meus provimentos? Não é? Mas não, ele desce em júbilo. E as pessoas traçando a sua maledicência ali em volta, né? Olha, ele vai ficar na casa de um homem de má conduta, de má vida. Então vejam os elementos, né? De um lado, Jesus, o espírito mais puro que pisou na terra. Do outro lado, Zaqueu, um homem, às vezes, em perdição, buscando a sua regeneração. E do outro lado, um conjunto de seres inferiores, usando da maledicência, do egoísmo, do ódio, do rancor, né? Sem se aproveitar daquele momento. Inclusive, tecendo um julgamento a Jesus, a quem eles seguiam, estranhando o fato dele se hospedar na casa de Zaqueu. Muito bem. Foram para a casa de Zaqueu, e durante o jantar ali, Zaqueu se levanta e diz, mestre, eu vou doar metade do que eu tenho para os pobres, e vou retribuir àqueles que eu prejudiquei em 4 vezes. E aí Jesus diz o seguinte, esta casa hoje recebeu a salvação. Ele, Zaqueu, também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio para procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então vejam a mensagem do Cristo. Independente dele ser um publicano, independente do que ele fez no passado, o importante naquele momento é que ele se predispôs à mudança. E em Zaqueu tinha a semente dessa mudança. Ele estava ali, não era por acaso. Ele estava preparado, como que quase que esperando um chamado para que ele pudesse se modificar e seguir a sua vida. E Jesus não perde tempo em dar essa lição, né? Falar que aquele publicano também era filho de Abraão. Zaqueu, então, que tinha essa semente, recebeu o chamado e fez o mais importante de tudo, que é dar o segundo passo. É fazer, é agir. Ele agiu. Ele poderia ter recebido o chamado, ter recebido Jesus em júbilo, como se colocou, mas ele poderia ter simplesmente hospedado o mestre e deixado seguir, tendo uma história para contar. Ele toma uma atitude. Vou doar metade do que eu tenho e vou retribuir àqueles que eu prejudiquei. Assim era o Cristo. E assim ele transmitia as suas mensagens para nós. Na segunda lição da noite, ele traça para nós uma parábola chamada parábola do mal rico. Nessa parábola, ele nos apresenta 2 personagens em 2 extremos opostos. Lázaro, que era um miserável, um mendigo, que ficava na frente da casa de um homem que é exatamente o mal rico, que era um homem muito rico e que vivia ostentando a sua riqueza, tratava-se muito bem, vestia-se de linho, mas que não dava importância para aqueles que ali estavam necessitando, à sua porta. Conta Jesus que Lázaro seria feliz se ele pudesse se alimentar das migalhas desse rico, mas ninguém o ouvia. Muito bem. Vamos primeiramente contextualizar um pouco por que Jesus coloca esses 2 extremos nessa parábola. Se nós formos voltar lá para a Judéia, naquele ano de 30, mais ou menos, da nossa era, Judéia era dominada por Roma. Roma cobrava impostos altíssimos dos judeus, sobretudo dos camponeses. A sinagoga cobrava também impostos altíssimos desses mesmos judeus. E eles ainda tinham que pagar nas alfândegas e nos portos. Então sobrava para esses agricultores, para esses camponeses, menos de 50% do que eles produziam. E isso gerava um contingente de pobres, de miseráveis enorme, enorme. Jesus mencionou muito a respeito do desemprego naquela época, porque as pessoas não tinham como viver
no campo, iam para a cidade e não tinham como trabalhar ali. Então essa sociedade era composta de uma pequena parcela de ricos, uma pequena parcela de classe média, que era formada pelos publicanos e pelos fariseus, e alguns comerciantes, tecelãos ali que viviam na cidade, e uma esmagadora maioria de pobres e miseráveis. E Jesus falava para esses, falava para todo mundo, mas usava muito esses, que eram aqueles que estavam em maior sofrimento naquele momento. Então esse era o pano de fundo que amparava essa parábola. E aí, conta o Cristo que, morrendo esses dois elementos, Lázaro, o miserável, e o mal rico, eles foram para o plano espiritual e o mal rico teve o inferno como sepulcro. E, num determinado momento, ele vê Lázaro caminhando com Abraão, em júbilo. E aí ele diz, Abraão, permita que Lázaro molhe os seus dedos na água e venha aplacar a minha sede. Ele queimava, aquele sofrimento moral. E Abraão diz, é impossível, você já recebeu os seus bens em vida. E mais, existe um abismo, sempre existirá um abismo entre nós. Então vejam que interessante. Aí entra a alegoria, né? O inferno como sepulcro. Não tinha como Jesus contar uma parábola dizendo que não tinha inferno naquela época, né? Não tinha como. Ele dizia, não, está lá no plano espiritual, você vai passar por um processo lá, depois você vai reencarnar. Não dava. Então tinha que ter alguma alegoria. E essa foi a alegoria, o inferno como sepulcro. E aí ele diz, sempre haverá um abismo entre nós, fazendo uma alusão às penas eternas, que mais para frente nos foi também explicado, sobretudo na terceira revelação, no Consolador Prometido, de que não existem penas eternas. Mas é interessante se a gente for observar que ele fala, sempre haverá um abismo entre nós. Mas esse nós não necessariamente queria dizer entre Abraão e Lázaro e o mal rico, mas entre nós, aqueles que estão de um lado já mais evoluído no plano espiritual e aqueles que ainda estão em sofrimento. E qual é esse abismo? Um abismo vibratório. Aquele abismo que faz com que muitos de nós, depois de desencarnados, corroídos pelo nosso sentimento de culpa, não consigamos receber o auxílio daqueles irmãos que estão ali para nos ajudar. E aí a gente se vê no inferno. Se vê desprezado, desamparado. Muitas vezes, os espíritos amigos estão ali para nos ajudar. Mas nós não conseguimos, é esse abismo que ele cita ali. Nós não conseguimos nos sintonizar. A doutrina espírita está repleta de obras contando passagens desse tipo. Que a pessoa está ali para ajudar aquele desencarnado e ele não enxerga, ele não consegue perceber. Ele está ali envolvido nos seus sentimentos de culpa, em todo aquele processo. Mas aí prossegue a parábola. Ele diz então para Abrão, o mal rico, Senhor, eu tenho 5 irmãos. Permita que Lázaro vá falar com eles e dê a eles o depoimento de como eu estou, para que eles, ao morrerem, não venham para cá. E aí Abraão diz, eles têm a Moisés e os profetas. Aí ele diz, mas eles não os ouvem. Se Lázaro for, eles vão acreditar. E Abraão diz, se eles não acreditam nem em Moisés e nem nos profetas, eles não irão acreditar nem se um morto ressuscitar. A chave dessa parábola, no meu ponto de vista, nesse momento, porque a gente vai evoluindo e vai mudando os pontos de vista, vai mudando as formas de olhar, é por isso que ela é profunda. A chave para mim nesse momento está justamente aqui, nesses 5 irmãos. E nós temos que olhar para nós como esses 5 irmãos. Porque nós já tivemos, inclusive, uma chance maior do que a deles. Não é? Porque eles tinham Moisés e os profetas. Nós temos Moisés, os profetas, o Cristo e o Consolador Prometido. E quando ele fala, nem se voltar alguém dos mortos eles vão acreditar, nós temos um monte que voltou dos mortos. Então nós não temos chance de não acreditar. Já pensou, a gente vai chegar lá e falar o quê? Fazer uma fila? Não, a gente tinha Moisés, tinha os profetas, tinha o Cristo, tinha o Consolador, tinha a mensagem dos Espíritos, que vieram nos falar dos seus sofrimentos depois da morte, mas mesmo assim nós deixamos a nossa vida e vamos deixar para depois. Tarde demais, não é? Tarde demais.
Vamos passar aí por sérias privações. Muito bem. Vamos agora fazer o seguinte, como essas duas passagens são pequenas, vamos ampliar um pouco e vamos ver como é que Kardec estruturou esse capítulo. Esse capítulo que fala de não servir a Deus e a Mamon. Nós vimos que nesse capítulo, nessas duas passagens que nós tivemos aqui, ele fala dos ricos, dos maus ricos. Esse capítulo inteiro é um capítulo que Kardec versa sobre isso, né? Sobre as posses, sobre a riqueza, sobre os bens materiais, sobre as implicações na posse e no uso desses bens e sobre a consequência dessa posse e desse uso. A gente pode imaginar que Kardec, com a sua grandeza e a grandeza dos espíritos evoluídos que conduziram a sua missão, sabiam que nesse momento era importante estruturar um capítulo dessa maneira para esclarecer uma série de maus entendidos que ocorreram ao longo do tempo. Jesus, dentro daquele contexto que nós falamos, mencionou várias vezes essa questão do mal rico, do avarento, né? E isso gerou, além de más interpretações, ignorância e gerou muito abuso ao longo do tempo. Haja vista que a Igreja Católica, falando em nome de Cristo, se transformou na instituição mais rica do planeta. A ponto de haver uma reforma protestante, criando uma outra facção, voltando ao Evangelho do Cristo, em sua mais pura acepção. E o que nós vemos depois? Nós vemos muitas dessas mesmas igrejas hoje construindo impérios. E parte disso é do próprio mau uso e do apego aos bens materiais e do abuso, da ignorância daqueles que aqui estão, que somos nós, sobre essas passagens do Cristo. Muitas vezes eles usam essas passagens para subtrair os bens das pessoas. Muito bem, isso é problema deles. Nós não podemos classificar nenhuma religião generalizando essas coisas, e não é isso que a gente está fazendo aqui. Não é? Dentro da Igreja Católica, nós temos esta estrutura institucional, que isso é um fato, ela fez isso desde a Idade Média, não é? Mas ali dentro existem homens de vocação, de boa fé, o trabalho é incontestável e todos nós já passamos por lá. Quem sabe vamos passar de novo, não sabemos. Então é das mais respeitáveis a instituição. No caso das evangélicas, a mesma coisa. Prestam um serviço excepcional para a sociedade, uma minoria delas cria esses impérios e se enriquece, a grande maioria trabalha pesado. Né? Recolhe o seu dízimo lá e trabalha na comunidade, cuida das suas coisas, pagam as suas contas, mas principalmente fazem o trabalho do Cristo, que é levar o evangelho para as pessoas, tirar as pessoas das ruas. Né? Então nós não estamos aqui generalizando, estamos apenas contextualizando aqui. Né? Muito bem. Então, o que acontece ali com essa interpretação? Muitas vezes essa interpretação nos leva a imaginar que rico é mau e pobre é bom. Isso às vezes está até dentro de nós. Você vê uma pessoa, nossa, é rico, tinha que ser rico. Ah, é pobre, então é bom. Leva-nos a imaginar que pobreza e miséria é sinal de evolução espiritual. É garantia de evolução espiritual. Esse erro é pior que o anterior. É pior que o anterior porque ele nos acomoda. Então, se eu sou pobre, se eu passo necessidade, e se eu tenho essa mentalidade, eu falo, eu não preciso fazer mais nada. Porque eu já estou aqui em vias de conquistar a minha evolução espiritual, somente pelo que eu estou passando. Esse é um erro terrível, gente. É um erro terrível que faz com que a gente desperdice as nossas encarnações. Assim como imaginar que o sofrimento evolui, que a dor evolui, que a doença evolui. A pobreza, a miséria, o sofrimento, a dor, a doença não evolui ninguém, em absoluto. O que evolui é a forma com que a gente lida com esses elementos. É isso que evolui. Eles são ferramentas. Se eu estou em sofrimento de qualquer dessas ordens e me rebelo contra o Criador, me revolto, eu estou desperdiçando essa oportunidade e não estou evoluindo nada. Então é trabalhar com o que nós temos
para poder evoluir. Não são essas situações que evoluem, é a forma como nós lidamos e convivemos com essa situação que vai nos evoluir. Kardec coloca para nós ali que, de fato, a posse, né, os bens materiais, a riqueza, o dinheiro, o poder, são provações muito fortes. Mas eles, novamente, não são o meio também da perdição. A gente vai explorar um pouco mais isso aqui. Muito bem. Ele começa o capítulo, então, pode deixar. Ele faz uma organização do capítulo de modo a desconstruir essas ideias, acabar com esses mal-entendidos aí. Ele começa o capítulo com o item a salvação dos ricos. Nós não vamos explorar cada item com profundidade, porque não é essa a ideia. A ideia é olhar o capítulo como um todo e entender como Kardec estruturou esse capítulo. Como é que ele vai montando os temas e vai colocando o capítulo dentro do Evangelho, para ao chegar ao final ele dar a mensagem que ele queria. Colocando a mensagem do Cristo, as parábolas todas, as instruções dos Espíritos, para chegar no final e se fazer entendido. A primeira que ele coloca é a salvação dos ricos. Essa parábola é uma que é provavelmente a causadora de grande parte desse mal-entendido. É quando aquele jovem chega para o Cristo e diz o seguinte: bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus já dá um corte nele, né? Por que me chamais de bom? Bom é só meu Pai que está no céu. Jesus já estava auscultando a alma dele, né? Mas Jesus diz para ele, é simples, basta seguir os mandamentos. E diz para ele quais são os mandamentos. E ele fala, Senhor, eu sigo os mandamentos desde a minha juventude. E aí Jesus diz para ele, então se queres ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e doe aos pobres. Venha e me siga. O rapaz abaixa a cabeça e sai entristecido. Ele possuía muitos bens. E aí Jesus coloca a célebre frase: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito bem, esta parábola é a que gera muitas vezes essa má interpretação a respeito dos bens materiais. Mas essa mensagem, se a gente for observar, ela é uma mensagem específica para aquele cidadão naquele momento. Ele se achava já pronto para a vida eterna. Ele se achava quase perfeito pela forma com que ele se dirige ao mestre. E o mestre diz a ele, bom, se você se acha tão perfeito, é simples, vai lá, vende tudo que você tem e me siga. Quem estaria preparado para fazer isso? Quem estaria preparado para fazer isso hoje, com o nosso conhecimento? Né? Se chegasse alguém aqui e dissesse para você, vai lá, vende tudo que você tem, tudo, tua casa, teu carro, por menos que você tenha ou por mais que você tenha, não interessa. E venha me seguir. Quem de nós estaria preparado? E naquela época? Naquela época era mais difícil ainda. O que ele nos mostra então é a grandeza dessa prova da riqueza. É o tanto que essa posse material nos segura no planeta Terra. É isso que ele quer dizer. A força do apego ali. Tanto essa mensagem não é para todo mundo, não é genérica, que Jesus em nenhum outro momento recomendou isso para ninguém. Ele não teve contato com Zaqueu? Zaqueu não era rico? Nós não acabamos de falar de Zaqueu aqui? Zaqueu doou metade dos seus bens, deu 4 vezes aqueles que ele tinha prejudicado e seguiu sua vida. Por que Jesus não falou para ele, não é metade, é tudo. Só te salvo aqui na sua casa agora se você der tudo. Não foi isso que ele disse. Também não foi isso que Jesus disse para José de Arimateia, nem para Nicodemos, que eram também detentores de posses e seguiram o mestre. Muito bem. A próxima é guardar-se da avareza, que faz parte aqui do nosso estudo da noite. Ela fala também de um irmão que sentia-se lesado com a herança, o outro irmão não queria dividir a herança com ele, ele se aproxima do Cristo e diz, Senhor, faça com que meu irmão divida a herança comigo. Jesus já dá outra pancada nele, né? Porque Jesus não brincava, assim como Kardec também não. Né? Eles eram sérios, tinham uma missão, não tinham todo o tempo do mundo, então não estavam aqui para brincadeira. Então Jesus diz, quem disse para vocês que eu estou aqui para julgar as suas partilhas? E aí ele aproveitava esse tipo de situação para colocar um ensinamento. E aí ele diz, guardai de todas as avarezas, de todas as avarezas. Qualquer abundância que o homem esteja na sua vida, ele tem que entender que a sua vida não lhe pertence. E aí ele conta para ele a parábola de um rico, novamente um rico, que teve uma produção extraordinária no campo.
não cabia nos seus silos. Então o que esse rico fez? Ele pede para que fosse construído outros silos, para que ele pudesse guardar os seus bens, a sua produção. E ele diz à sua alma, esse rico: agora você vai repousar, beber e ostentar. Você não precisa mais trabalhar. E aí Jesus coloca que mal sabia ele que a sua alma seria pedida naquela noite. E aí ele coloca: amontoaste para quem? Para quem você guardou isso? E aí ele coloca lá: todo quem tesoura para si não é rico perante Deus. Então ele dá outra mensagem a respeito disso. Ele teve o mérito de ter tido aquela produção. Ele teve o mérito de ter acesso àquelas posses. Mas não era para que ele se empoderasse, não era para que ele usasse para ostentar, não era para que ele usasse para repousar. Aquilo tem um benefício. E aí, Kardec segue estruturando o capítulo. Ele coloca lá a casa de Zaqueu, que nós já falamos, Jesus na casa de Zaqueu, e a parábola dos maus ricos. Depois, providencialmente, ele coloca a parábola dos talentos na sequência, que provavelmente será que estudaremos na semana que vem. Parábola dos talentos. É aquela que conta de um senhor rico também que ia viajar, chamou 3 servos, eu não vou entrar em detalhe porque vai ser explorado a semana que vem. Pequena síntese. Né? Ele chama 3 servos, dá 1 talento para um, 5 para outro e 10 para outro, para que eles cuidassem. Na volta, o primeiro devolve 1 talento e diz: olha, eu tive medo de perder, sabendo que você é um homem severo, eu tive medo de perder este talento e eu enterrei. O segundo, que tinha 5, falou: olha, eu trabalhei com os 5, te devolvo 10. O que tinha 10, eu trabalhei com os 10, te devolvo 5. E aí, o proprietário da vinha diz para ele, para esse de 1, você é um mau operário. O que você fez com aquele talento que eu te dei? E expulsou ele da vinha. Então, muito bem. Com essa parábola, Jesus vem dizer para nós que nós somos responsáveis pelo uso de todo o talento que cai na nossa mão. E dentro desses talentos nós temos os bens materiais, a riqueza, a ciência, a inteligência, a mediunidade, o saber ouvir. Tudo isso é talento. E o que é que nós fazemos com os nossos talentos? Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós está num momento. Esses talentos vão se alternando à medida que nós vamos reencarnando. Porque nós precisamos testar cada um deles para poder evoluir. Não dá para evoluir uma asa só. O pássaro que evolui uma asa só não consegue voar. Nós vamos evoluir as 2 asas. E para evoluir essas 2 asas, que são a sabedoria e o amor, nós precisamos de várias experiências. E é para isso que o planeta Terra existe. Na sequência, Kardec coloca um outro capítulo chamado Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. E aí ele diz o seguinte, ele começa de uma forma muito interessante. Ele diz assim: palavras interpretadas segundo a letra e não o espírito colocam riqueza como obstáculo à salvação dos que a possuem. Esse pensamento questiona a razão, em primeiro lugar, e a justiça divina, em segundo lugar. Porque se a riqueza e os bens materiais fosse algo que invariavelmente levasse uma pessoa à perdição, por que Deus permitiria que algum de nós recebesse esse tipo de peso? Isso é contra a justiça divina. E é contra a razão. Assim como Deus não nos coloca no sofrimento eterno, Deus não nos dá uma ferramenta que fatalmente vai nos colocar na perdição. O que Ele nos coloca novamente são ferramentas. E cada um de nós vai fazer uso segundo o seu livre-arbítrio e segundo a sua evolução espiritual. E obviamente cada um de nós vai responder por esse uso lá na frente. Kardec continua: a riqueza é uma prova muito arriscada, mais que a miséria. E por quê? Porque ela incita a tentação, as fascinações, o orgulho, o egoísmo, a sensação de falso poder. Então, tanto a riqueza quanto a miséria têm a mesma finalidade, elas são provações. E ele ainda coloca, talvez, aquela frase de Jesus, é mais fácil passar um camelo
pelo buraco de uma agulha de que o rico entrar no reino do céu, é justamente para nos mostrar a grandeza dessa prova, dessa dificuldade. Porque quando nós estamos aqui, no planeta, numa situação um pouco mais confortável materialmente, as coisas se tornam mais fáceis. E aí as tentações também são mais fáceis, porque nós temos mais tempo. O miserável tem que correr o dia inteiro para comer. Nós já temos o pão resolvido. E aí nós podemos abrir os olhos para várias outras coisas, que podem ser boas, como o que nós estamos fazendo aqui agora, ou podem ser ruins, podem ser meras tentações. Kardec coloca ainda que é o laço mais forte que prende o homem na terra, mas que tentar abolir a riqueza seria contrário também à lei do progresso, porque é ela que é um motor da evolução, ela é necessária para a evolução. É através dos recursos de qualquer ordem que se faz desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, é o que fomenta o trabalho, é o que desenvolve a sociedade. Desenvolvendo a sociedade, naturalmente, cria um campo mais farto para que os espíritos que ali estão inseridos possam também se desenvolver. O outro capítulo é desigualdade das riquezas. E aí ele coloca assim: problema inútil de se tentar resolver, levando-se em consideração a nossa vida atual. Porque cada um está em um estágio evolutivo, com aptidões diferentes, com necessidades diferentes, com expiações e provas diferentes. E também coloca a respeito da sua transitoriedade, cada um à sua vez. Como eu disse para vocês, se hoje eu estou encarnando numa situação mais confortável, às vezes amanhã eu vou ter que encarnar numa situação deplorável. Por quê? Porque é uma punição? Não, porque eu preciso dessa experiência também para evoluir integralmente. Nem tudo é punição, nós vivemos num planeta de expiação e provas. Somos espíritos imperfeitos, cujo objetivo é evoluir. E para evoluir, nós temos a Terra, para testar as nossas intenções, para provar aquilo que a gente já aprendeu no plano espiritual, por exemplo. É o nosso momento de teste. Colocar à prova, né, aquilo que nós vivemos ali. Aí a gente vai refletir, né? Uma coisa que ele coloca ali é o seguinte: a riqueza tem que ser útil, ela tem que movimentar, ela tem que ser motor do progresso, seja ela do tamanho que for. Ela tem que ser motor do progresso. Quando ela estaciona, ela naturalmente se desloca. E às vezes ela se desloca sem a necessidade de que a pessoa desencarne tendo posses e reencarne sendo um miserável. Ela se desloca dentro da própria encarnação, o que causa um drama maior, porque aí aquele já viveu com posses e passa a viver em necessidade. Aí a provação ainda é maior do que aquele que veio sempre em necessidade e não teve ainda a experiência do que é ter essas outras facilidades. Nós já tivemos, por ocasião do nosso trabalho, a experiência. Eu trabalho há 30 anos no setor sucroalcooleiro, então a gente lida com usinas, donos de usinas. São famílias de muitas posses, famílias que vieram construindo suas posses durante 100 anos, 80 anos. E nós vimos nos últimos 15 anos algumas dessas famílias perderem absolutamente tudo o que eles têm. Tudo. É a riqueza de alguma forma se movimentando, se deslocando, criando oportunidade para que essas pessoas, sob duras penas, venham a ter as suas experiências nessa encarnação. Se perguntar para elas é uma tragédia. Mas lá, na espiritualidade, está traçado que às vezes é para elas a salvação nesse momento. Ah, então você está dizendo que de fato perder a riqueza é uma salvação? Não, eu estou dizendo que nesse caso pode ser. Desde que eles aproveitem este fato. Voltamos lá naquela colocação. Porque se eles não aproveitarem esse fato, se eles ficarem em revolta, se eles ficarem remoendo aquilo, eles não vão aproveitar esta rica experiência que lhes foi dada. E vão ter que passar de novo por elas. E aí a gente reflete assim: quais são as nossas tendências? Porque é muito fácil a gente, de fora, julgar uma outra pessoa.
se eu fosse rico eu ajudaria todo mundo. Ninguém passaria fome à minha volta. Será? 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 Vamos olhar as nossas inclinações lá no fundo, né? As nossas tendências, e ver o seguinte: será que se eu tenho, eu faço bom uso do que eu tenho? De novo, não interesso tanto. Não interesso tanto. Se eu não tenho, será que eu já tive lá atrás em outras encarnações? E será que se eu já tive do jeito que eu sou hoje, eu fiz bom uso? Outra reflexão. Se eu não tenho, e se eu tiver? Será que eu vou fazer bom uso? Como eu vou me comportar? Ah, mas como é que eu vou saber? É simples. Olha para você hoje. Relativiza. Né? Relativiza. Riqueza, gente, é relativo. Quando a gente olha para cima, a gente vê um monte de gente com mais que a gente. A gente dificilmente olha para baixo. Mas se nós olharmos para baixo, dá uma voltinha ali no Centro Pop. Você vai ver um monte de miseráveis. Ah, mas eles usam drogas. Ah, mas eles bebem. Nós estamos criando desculpa. Ele é miserável porque ele usa droga ou ele usa droga porque ele é miserável? Veja como a gente cria desculpa. Ah, mas eu não preciso ajudar porque ele bebe. Ele está assim porque ele quer. Quem disse? Quem falou que não são obsessores que estão levando essa criatura para lá? Eu sempre falo para minha esposa. Eu tenho uma rixa em casa, né? Porque ela é assistente social. Então, por força do ofício dela, ela convive com isso o tempo inteiro. Ela fala, não ajuda, você não está ajudando. E eu entendo o lado dela. 30 anos mexendo com isso, já passou por tudo, já viu tudo. E aí eu falo, eu ajudo porque eu não queria estar no lugar dele. Mas ele vai beber. Eu falei, então pega meu dinheiro e bebe, se é isso que ele quer fazer. Quem sou eu para dizer para ele não beber, se é a única coisa que ele tem? Né? Não acho que eu seja bom por isso, não. Eu acho até que ela tem mais razão que eu. Né? Quando a gente está ajudando um cara no semáforo, às vezes a gente não está ajudando ele. A gente está acabando de empurrar ele para o buraco. Né? Você parte daquele pensamento, se ninguém ajudasse ele, talvez ele mudaria de vida. Mas como ele ajuda, ele não tem aquele impulso final. Tá bom, mas eu sou fraco, às vezes eu não aguento. É fraqueza minha, não é que eu sou bom. É uma bobagem minha. Né? Mas é isso. Se nós olharmos lá no Vale do Jequitinhonha, aquelas pessoas mal têm o que comer. Compare conosco, com qualquer um que está aqui nessa sala. Se nós dermos uma volta na periferia aqui em Franca, vai lá para os confins do aeroporto, Paraty, 15, nós vamos ver famílias lá que não têm o que comer. Gente que não tem onde morar. Então é relativo. É relativo. A gente tem que alinhar os nossos pensamentos para que a gente não imagine que é só o outro que tem que fazer. Nós temos que fazer aqui, é a parábola dos talentos. Cada um do seu jeito. O que acontece ali? Kardec depois, seguindo o capítulo, ele vai colocar algumas instruções dos espíritos, aí a gente não vai falar sobre elas, são excelentes também, mas para não alongar muito. Mas ele nos esclarece que, na verdade, isso são instrumentos, são ferramentas. O nosso grande problema é interno, está na nossa evolução. E aí é cada um. Aí é cada um. Uma coisa é certa, o que nós temos que usar de alguma maneira. Em nenhum momento você pegar eu não tenho nada, só tenho minha casa e um carrinho velho que eu ando. Mas é muito mais que o pessoal do Vale do Jequitinhonha. Se eles olharem para você e falar, você é muito rico. Adiantaria você doar isso daí e ficar andando a pé, sem casa para morar? Então é saber interpretar as coisas. Quando se fala na desigualdade da sociedade, na desigualdade dos povos, na Revista Espírita tem uma passagem muito interessante que Kardec entrevista um espírito que fala sobre a vida em Júpiter. Não sei se vocês já viram, se não viram, procurem lá. Fala sobre a vida em Júpiter. E aí Kardec pergunta para ele assim, qual é dentro da escala espírita, qual é a classificação dos espíritos que moram em Júpiter? Todos são bons, todos são superiores. E aí ele fala, se nós humanos fôssemos para Júpiter, morar em Júpiter, como é que nós seríamos vistos? Aí ele fala, como os macacos de vocês hoje. Só para mapear o grau desses espíritos que ele menciona que moram ali em Júpiter, que vivem em Júpiter. E aí ele diz, existem diferenças na sociedade? Diferenças sociais? Existem. Mas como se são todos perfeitos? Cada um tem uma aptidão, cada um está numa evolução. Eles não são espíritos perfeitos, eles são espíritos bons. Se fossem espíritos perfeitos, não estavam materializados, não precisavam da matéria mais. Aí ele pergunta, existe lá
aqueles que têm o supérfluo e aqueles que não têm nada? Ele diz não, porque nesse caso o que tem o supérfluo daria para o que não tem nada. Aí ele ainda pergunta, mas existem pessoas mais ricas do que outras? Ele diz sim, existem. E aí ele fala, mas parece contraditório, porque você acabou de me dizer que não tem aqueles que... Aí ele falou, não, você me perguntou se tinha miserável e se tinha quem tinha supérfluo. Não tem, mas existem pessoas em todos os níveis, com posses diferentes, porque as pessoas são diferentes. Mas isso não causa problema? Não, porque como são bons não tem inveja, como são bons não tem necessidade do que é do outro. Eles apenas têm. É muito interessante, é longo o diálogo, mas você vai ver que mesmo numa sociedade muito mais avançada do que a nossa, que provavelmente já passou pelo processo de regeneração, ainda existem as diferenças. Porque são essas diferenças que nos trazem as oportunidades. O que não pode é eu me atrelar a essa diferença, né? Ora eu estarei em cima, ora eu estarei embaixo, tendo as tentações e os prazeres dos dois lados, que vai compor a minha evolução. O que nós não podemos é nos agarrar a ela, né? O grande problema nosso chama-se egoísmo. Tanto é que uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos é, dos vícios, qual o mais radical? E os Espíritos respondem, é o egoísmo, porque dele deriva todos os outros. E qual é a antítese do egoísmo? É o amor. O amor é a antítese do egoísmo. É ele que vai fazer. Se o egoísmo dele deriva todo o mal, do amor deriva todo o bem. E aí a gente lembra da Epístola de Paulo aos Coríntios, um dos mais belos textos produzidos pela humanidade. Se é que ele foi produzido pela humanidade, né? Provavelmente esse texto, como vários de Paulo, vieram diretamente do plano superior. Mas é um texto muito conhecido, que inclusive virou uma música do Legião Urbana, né, do Renato Russo, e esse texto fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tivesse a fé capaz de remover as montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor não é invejoso, não se ensoberbece. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E ele conclui, agora vemos como que num espelho, depois veremos face a face. Agora conhecemos em parte, depois conheceremos como somos conhecidos. Muito obrigado.